Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos dar início a esse painel. Eu sou Isabelle Novelli, eu sou nutricionista e líder do grupo de trabalho de agrotóxicos na Abrale. E eu vou moderar esse último painel do primeiro dia do TJCC. O tema dessa mesa vai ser agrotóxico e câncer, impactos na saúde e solução em foco. Ela foi organizada pelo movimento TJCC e também pelo grupo de trabalho de controle de agrotóxicos. Não é novidade que a exposição prolongada aos agrotóxicos tem associação com o desenvolvimento de diversas doenças, incluindo o câncer. Apesar de estudos corroborarem com a necessidade de regulamentação e cautela no uso e contato com esses produtos, o Brasil continua sendo um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo. Nesse painel, especialistas nos ajudarão a compreender as consequências dos agrotóxicos para a saúde humana, os caminhos para o controle do uso, impactos socioeconômicos e como as práticas agrícolas sustentáveis podem se tornar importantes aliados na prevenção do câncer e na prevenção de saúde coletiva. Para começar, então, a nossa conversa, eu vou apresentar os convidados de hoje. Então, a gente tem a Aline Gurgel, que é PhD, pesquisadora em saúde pública e coordenadora do GT de agrotóxicos na Fiocruz. Davi Liu, médico oncologista na Escola Paulista de Medicina, com especialização em medicina tradicional chinesa, CJFH em Beijing, MBA em agronegócios e conselheiro científico da UNACAM e projeto Driblando o Câncer. Leandro Melgarejo, engenheiro agrônomo, foi representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CTN-Bio e vice-presidente regional da Associação Brasileira de Agroecologia. Faz parte da coordenação do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. E Paula Jones, diretora executiva da ACT Promoção da Saúde, socióloga e mestre em Estudos de Desenvolvimento Internacional. Desde 1998, coordena projetos voltados à promoção de direitos humanos, equidade de gênero, preservação do meio ambiente e saúde pública. Bom, então, cada um dos nossos palestrantes vai ter 10 minutos para as suas apresentações e reforçando que o público, que vocês aqui da sala, também podem colocar perguntas aos convidados. Quem está aqui presente pode escanear o QR Code que está no telão e quem está acompanhando online, só colocar a pergunta no chat. Então, vamos dar início a esse painel. Por favor, Dr. Davi Liu, a palavra é sua. Olá, pessoal. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer falar aqui no TJCC sobre esse tema tão impactante e com pessoas que eu tenho tanto prazer e tanto orgulho em compartilhar essa mesa. E abrindo essa discussão, hoje eu vou tentar trazer um desafio. Nos próximos 10 minutos, vou tentar resumir um pouquinho a visão do oncologista frente a esse tema importante, interessante, mas fundamentalmente trazer para a gente algumas mudanças, algumas transformações e alguns alertas. Hoje nós estamos falando sobre câncer e quando a gente começa a falar sobre câncer, todos nós estamos aqui hoje por isso, todos juntos contra o câncer, muitas coisas vêm à nossa cabeça, muitas coisas vêm à nossa mente e uma coisa que a gente observa é que os casos de neoplasias malignas estão aumentando. Esse aumento que a gente observa e as projeções que a gente tem visto, elas têm trazido uma realidade alarmante. O nosso futuro é um futuro em que mais e mais pessoas vão desenvolver câncer, é um futuro em que mais e mais pessoas vão ter incidência de malignidade. Então, antes, quando o câncer atingia 1 a cada 10 pessoas, no amanhã, o câncer vai atingir 2 a cada 10 pessoas. Esses são os dados do GlobalCan, Observatório Global de Câncer, e esses dados trazem para a gente essa realidade do que a gente vai esperar no nosso futuro. No Brasil, acho que a gente tem observado isso, essa é a minha área de atuação e expertise, câncer de mama, assim como outros tumores sólidos, a gente tem visto que
a malignidade do câncer de mama ela tem atingido cada vez mais jovens, mulheres cada vez mais jovens vêm desenvolvendo câncer de mama. Isso a gente vem observando na faixa dos 20 aos 29 anos, mas também na faixa dos 30 aos 39 anos, nessas localizações geográficas que a gente vê na tela. Qual que é a relação disso com os agrotóxicos? Com relação a isso, nós vemos que o uso de agrotóxicos se concentra nessas regiões. Nós começamos a observar que a incidência, o consumo e a comercialização de agrotóxicos é algo crescente e é algo que vem prosperando ao longo dos anos. A gente vem aumentando o nosso consumo e a nossa comercialização de agrotóxicos em nosso território. Essa crescente, ela vem acompanhado por alguns problemas de exposição do agrotóxico que não é a causa pela qual nós estamos aqui hoje. Nós sabemos já, hoje nós temos estudos, evidência robusta na ciência e na literatura científica, estudos de meta-análise e revisão sistemática que associa o consumo e a relação de exposição ao agrotóxico a doenças comuns, como Alzheimer, infertilidade, autismo nas crianças e um risco aumentado a suicídio. No passado achava que a relação era porque ingeria-se o pesticida, o herbicida para se autoexterminar, mas na realidade hoje nós sabemos que isso está relacionado à ideação suicida e quadros depressivos. Então, ele não é a ferramenta, ele é o indutor. Nós estamos observando que nas crianças que foram expostas a esse componente, nós temos mais e mais transtornos de hiperatividade infantil. Esses são alguns dados de depressão e suicídio que eu quis trazer, mais para a gente poder trazer o alerta, né, a esse tema. Não é o nosso foco, mas nós sabemos que a exposição, principalmente aos pesticidas, aos herbicidas, vem trazendo essa dura realidade para o nosso dia a dia. Agora, vamos falar sobre câncer. Em termos de evidência científica, nós já sabemos hoje que ele aumenta a incidência de alguns tipos de tumores bastante conhecidos. Cérebro, mama, ovário, próstata. E um exemplo que eu gostaria de trazer, um exemplo bastante clássico, né? Acho que só perde para o desastre do Césio, é o desastre da Cidade dos Meninos. Cidade dos Meninos é um bairro de Duque de Caxias que foi muito estudado. Houve lá um armazenamento inapropriado de pesticidas e herbicidas, e isso acabou contaminando o solo, e essa população, onde foi contaminada, foi estudada pela ciência. Essa é uma população que, de forma peculiar, tem uma incidência aumentada de câncer. E a ideia era justamente analisar esse perfil de população, o perfil do solo, o perfil do lençol freático, para a gente poder ter conclusões e percepções sobre o tema. Essa contaminação mostrou que esse solo estava contaminado, mas não só o solo, os alimentos. E os alimentos secundários, ovos de galinha contaminados com agrotóxicos e pesticidas. Esse problema reflete que essa primeira contaminação que se há, ela não para por aí, né? Ela começa a se acumular e isso leva a um aumento de incidência. Nós já sabemos que na década de 2010 até 2020, ficou um pouco mal editado nesse formato, mas câncer de mama na Baixada Santista tem uma relação com as áreas contaminadas. A morbimortalidade por câncer infanto-juvenil associado ao agrotóxico, isso tem sido estudado e está associado realmente nessa população. Recomenda-se a redução do uso intencional de agrotóxicos. A gente vê que o pesticida, a exposição do pesticida nessas gestantes, causa maior dano para essas crianças, leucemia por conta da exposição intrauterina dessas gestantes. Nós sabemos que a mortalidade por câncer de cérebro é 3 vezes maior naquela população que trabalha com pesticidas do que aquela que não trabalha. Sabendo disso, a gente começa a refletir que será que esse problema é só um problema rural? Será que esse problema é só um problema de exposição ocupacional? Será que a gente tem que usar EPI? Será que a gente tem que ensinar os nossos colaboradores, os funcionários, o trabalhador do campo a se proteger? Será que esse problema não é nosso? Eu, você que trabalhamos, moramos numa cidade que a princípio a gente não tem relação com isso? Esse estudo foi feito com 11 pesticidas, eles tentaram encontrar 11 pesticidas na água, em 127 municípios do estado do Paraná. E eles encontraram esses 11 pesticidas na água potável dessa população no Paraná. A concentração desses pesticidas está aqui projetado na tela. E se a gente for observar,
eles foram encontrados em concentração média partes por bilhão. ppb. É a concentração que a gente costuma usar quando a gente vai dosar pesticidas na água. Bom, então a gente encontrou dos 11 pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas, todos eles foram encontrados na água de consumo dessas 127 cidades do Paraná. Esse foi um estudo muito bem desenhado, muito bem feito. Se você for reparar bem, ele foi publicado em 2022 e a partir de agora a gente só vai trazer estudos recentes. Com essa análise, com essa interpretação, a gente começa a levantar uma questão. O quanto de pesticida e herbicida nós estamos dispostos a consumir? O quanto disso estar na água significa algum problema para nós? Não é verdade? Afinal de contas, tomar um pouquinho não tem problema, né? Mas o quanto que nós estamos dispostos? Na União Europeia, nós temos uma regulamentação, uma legislação que diz o seguinte, em termos de partes por bilhão ou microgramas por litro, qualquer pesticida, ok? Não deve ser encontrado na água, mas se você encontrar, ele não pode passar de 0,1 parte por bilhão, ok? 0,1. E a soma desses pesticidas, a soma disso não deve passar de 0,5. Afinal de contas, a gente não quer tomar um coquetel de herbicida. Na verdade, você pega todos os herbicidas, fica tudo. Não pode, a soma não pode passar de 0,5. E no Brasil? No Brasil, esses são os valores da União Europeia, 0,1, alguns até 0,03, determinados pela Organização Mundial de Saúde. Aqui são as nossas referências do que é normal no Brasil, ok? Essas são as referências de saúde do Brasil, e aqui nós temos a referência de saúde da União Europeia, e aqui quantas vezes mais, né? Veja que a gente tem alguns herbicidas aqui que são 1.200 vezes maior. Vamos continuar esse gráfico? 5.000 vezes maior. 5.000 vezes maior. Deixa eu voltar. Aqui a gente tem a fonte citada, publicada em fevereiro de 2023, esse estudo. E se você for ver, né, nós temos 2,4-D, um herbicida, nós temos glifosato, que está 5.000 vezes maior, nós temos esses elementos maiores do que a referência na União Europeia, no Brasil. É o nosso normal, é o normal da União Europeia. Quando a gente começa a ver isso, tem mais uma coisa que chama a atenção. No Brasil, você não tem uma dose cumulativa proibitiva. Ou seja, para cada referência, você pode chegar no teto, você pode fazer um coquetel, desde que o valor individual de cada ingrediente não chegue ao topo. Então, você pode colocar um herbicida, chega nesse ponto, um outro, e você pode ter isso naturalmente nas nossas águas. A gente pode ingerir isso de forma segura, porque está no valor de referência. Mas será? A soma nossa é 1.677,13 partes por bilhão versus 0,5 da União Europeia. Esse alerta é a razão pela qual nós estamos aqui. Esse alerta faz com que muitos pesquisadores estudiosos tenham analisado o solo do Brasil, mas fundamentalmente quanto à presença de 2,4-D e atrazina, mas em termos de glifosato, nós vemos que em termos de partes por milhão, o nosso lençol freático, nossa água está contaminada, nossa água potável está contaminada de glifosatos. Sabemos agora que esse é um problema. E hoje, os dados recentes pós-pandemia, no estudo à esquerda publicado, na direita publicado na Frontier Public Health, nós sabemos que a monitorização de pesticidas, essa escala, esse mecanismo, ele mostra que, eu vou traduzir para o português, pronto. Essas substâncias, por várias vias, incluindo a ingestão diária de alimentos e águas contaminadas, especialmente em países que são grandes consumidores de pesticidas e têm a legislação muito permissiva, como o Brasil, esse trabalho investigou a relação entre pesticidas, contaminação de alimentos e risco de câncer naquilo que a gente come, naquilo que a gente bebe. Aqui, Chemosphere 2023, em maio, o consumo de frutas e vegetais contaminados com resíduos de pesticidas no Brasil. Isso é um problema importante de saúde pública. Nós não identificamos riscos dietéticos agudos e crônicos severos. O que quer dizer isso? Intoxicação alimentar, náusea, vômito, você come, vomita. Mas os valores de risco mais altos foram observados em São Paulo e Santa Catarina, associados ao consumo de tomates e pimentões devido às altas concentrações de organofosforados, venenos, né? Um alto risco de saúde a longo prazo está associado ao consumo de laranjas em São Paulo
e uvas na Bahia, devido ao clorotalonil e ao prosimidone. Pois bem, eu, como oncologista, eu preciso trazer esse alerta à nossa população. É uma obrigação de saúde pública, como médico e oncologista, trazer essa informação. E quando a gente pensou em agrotóxico, no início, quando nós estávamos prosperando no nosso trabalho, nosso agro, na nossa plantação, o que quer que seja, a importância disso, nós não víamos essa preocupação da forma como nós vemos hoje. E nós não temos que ter esse mesmo olhar para lidar com esse problema agora. Uma mente que lida com os problemas com o mesmo olhar que criou, não vai encontrar solução. E hoje, com essa frase, eu encerro a minha fala hoje e abro o caminho para as nossas próximas apresentações e discussões. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Davi. Agora eu vou chamar a Aline para continuar as nossas exposições de hoje. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer o convite para compor essa mesa e discutir um tema que é tão relevante para a saúde pública, não é? Um problema de importância nacional e internacional. E acho que é melhor pegar aqui. Dali não dava para ver bem. Eu vou fazer alguns aprofundamentos a partir de algumas questões que o doutor Davi trouxe, né? E também abrir um pouco para que os nossos colegas que vão nos suceder possam também fazer algumas reflexões para a gente discutir esse problema que é severo, persistente, grave e que pode trazer problemas potencialmente irreversíveis, né? Então, é um tema que merece a nossa discussão. Inclusive, nós estamos na iminência da votação de um projeto de lei, né, que vai modificar, na verdade, vai revogar a lei dos agrotóxicos e vai substituir por uma legislação muito mais permissiva. E, discutindo especificamente o que é tema desse congresso aqui, hoje a nossa legislação proíbe o registro de agrotóxicos associados à carcinogênese. Então, a suspeita de que esse agrotóxico possa estar associado ao câncer é suficiente para impedir o registro de uma molécula no Brasil. A legislação que caso substitua a lei dos agrotóxicos, se essa legislação ela for aprovada, a partir de então vai ser permitido o registro de agrotóxicos associados a esse desfecho. Então, a gente está vendo que tem um retrocesso normativo e que a gente tem uma ameaça iminente, né, para agravar esse problema de saúde pública que a gente já tem no Brasil, não é? Então, aqui colocando um pouquinho, eu quero discutir um pouquinho e reforçar algumas coisas que o Davi trouxe, colocando por que é que os agrotóxicos podem causar câncer. Porque a gente sabe que existem muitos interesses em jogo, né? Esse é um mercado bilionário, com grandes transnacionais dominando esse mercado, e a gente sabe que existe uma controvérsia fabricada, muitos autores tratam justamente usando esse termo, uma controvérsia fabricada, que muitas vezes tenta desassociar diversos desfechos à exposição aos agrotóxicos. O câncer é um deles. Então, eu quero reforçar aqui o que é que a gente tem em termos de evidência que associam os agrotóxicos ao câncer, né, assim como a outros problemas. Então, do ponto de vista mecanístico, por exemplo, a gente tem evidências de que agrotóxicos podem causar câncer. Nem todo agrotóxico pode causar câncer, mas vários estão associados a esse desfecho. Então, do ponto de vista mecanístico, a gente tem um conjunto de características-chave associadas a diversos agrotóxicos, demonstrando que eles podem, sim, desencadear
mecanismos de ação, disparar cascatas de eventos, eles possuem características-chave que podem, sim, indicar que eles causam câncer. Então, a gente tem estudos in vivo em animais, né, estudos experimentais, estudos in vitro com células de animais e humanos, estudos em sílico, e todos eles demonstrando que os agrotóxicos, por diferentes mecanismos, né, a partir de diferentes características que eles apresentam, podem, sim, causar câncer. Então, por exemplo, a gente tem agrotóxicos como o paraquat, que está associado à produção de espécies reativas de oxigênio, ou seja, pode induzir o estresse oxidativo. A gente tem agrotóxicos que podem provocar imunossupressão por diferentes mecanismos, né? Desde a disbiose, por exemplo, agrotóxicos podem alterar a microbiota intestinal. Um agrotóxico que foi bastante falado aqui, que é aquele que tem um resíduo 5.000 vezes mais elevado no Brasil do que na Europa, por exemplo, que é o glifosato. Ele está associado, por exemplo, à imunossupressão. Ele pode provocar disbiose, né? Então, altera a composição da microbiota intestinal, e a gente sabe que a microbiota intestinal está associada, né, aos nossos mecanismos de defesa. Então, com essa modificação, a gente pode provocar imunossupressão que pode estar associada, por exemplo, com o surgimento de cânceres, né? Ou então agravamento de quadros e condições pré-existentes. Um paciente oncológico, por exemplo, que pode estar imunossuprimido, pode ter a sua condição agravada pela exposição a esses agrotóxicos, né? E vários outros processos aqui, associados a esses agrotóxicos. Aqui, só mostrando um pouquinho, a gente tem vários estudos internacionais, estudos epidemiológicos agora, né? Eu falei da parte mecanística. Da parte dos estudos experimentais, eu não vou nem falar, porque a gente tem um conjunto muito sólido, muito robusto de evidências que mostram, sim, nos estudos experimentais, a associação entre agrotóxicos e cânceres. Mas, do ponto de vista epidemiológico, além dos estudos internacionais, inclusive com coortes muito grandes, né, bem antigas, que vêm sendo acompanhadas e demonstrando a associação entre agrotóxicos e câncer, a gente também tem estudos epidemiológicos no Brasil, muito bem delineados, muito bem conduzidos, né, estudos com um peso, que são estudos que têm um peso de evidência, né, e que demonstram que, em regiões onde você tem, por exemplo, grandes plantações, grandes monocultivos, grandes áreas do agronegócio, a gente tem uma prevalência maior de diferentes tipos de cânceres, né? Então, aqui eu fiz o print de alguns estudos, só alguns dos mais recentes, demonstrando essa associação. Então, também temos estudos epidemiológicos, né, demonstrando essa associação. E a gente ainda tem essa outra questão, que é o agravamento de condições pré-existentes. Então, por exemplo, os agrotóxicos, eles estão associados a diversos outros agravos, né, que podem causar um comprometimento global da saúde, que podem, por exemplo, provocar, né, ou provocar outras doenças ou agravar quadros que podem estar associados a piores desfechos. Eu gosto muito de trazer o exemplo da Covid, porque Covid é uma pandemia, não é? A gente teve uma pandemia aí nos últimos anos, e essa pandemia, por exemplo, a gente tinha condições clínicas que estavam associadas a piores desfechos. Então, de repente, um paciente que era obeso, hipertenso, diabético, e muitos desses problemas que estavam associados a esses piores desfechos em Covid podiam ter relação com a exposição a agrotóxicos. Por exemplo, a gente tem agrotóxico que é desregulador hormonal, então altera a liberação, a produção, a ligação de hormônios no nosso corpo. E vamos pensar no pâncreas. A gente tem agrotóxicos, por exemplo, que podem interferir na produção, liberação e ligação de insulina. Ou seja, é possível que haja casos de diabetes associados à exposição a contaminantes ambientais como agrotóxicos. Então, uma pessoa que tinha um comprometimento do seu pâncreas por exposição a agrotóxicos poderia desenvolver um quadro desse agravo e, num cenário de pandemia, ter um desfecho mais grave, inclusive, que poderia evoluir para o óbito. Então, veja a relação que a gente pode fazer entre a exposição a agrotóxicos e uma doença, por exemplo, de origem viral. Então, os agrotóxicos estão, sim, associados a agravamento de condições pré-existentes, né? Pensando no paciente oncológico, especificamente, a gente sabe que
como eu já disse, os agrotóxicos eles podem provocar um comprometimento global do sistema imunológico, seja pela interferência no sistema neuroimunoendócrino, seja, por exemplo, como a disbiose, o exemplo da disbiose que eu dei, falando do glifosato, mas vários outros agrotóxicos associados a esse tipo de problema, ou, por exemplo, atuando em órgãos como o fígado. A gente sabe que o fígado é o principal órgão responsável pela metabolização de xenobióticos, não é? Então, entra um agente estranho no nosso corpo, o fígado vai lá, dá tudo de si para poder eliminar aquela substância. E alguns agrotóxicos, pelo fígado ser esse órgão responsável pela metabolização desses xenobióticos, não raro, a gente tem alterações hepáticas em pessoas expostas a agrotóxicos. Então, se a gente tem um comprometimento do fígado, consequentemente, a gente pode ter o comprometimento do sistema imunológico, porque o fígado ele tem um papel-chave na resposta imune, seja inata, seja adaptativa. Então, veja como as coisas vão se ligando e a gente sempre vai culminando, não é, em agrotóxicos como um dos principais componentes para o surgimento ou agravamento de doenças em cenários em que a gente tem um uso disseminado como o Brasil, né? Além de comprometer tratamentos, né? Então, um paciente que faz um tratamento, um determinado tratamento, pode ter a qualidade do seu tratamento comprometida, porque o agrotóxico, por exemplo, ele pode interferir na ligação do fármaco com o seu sítio. Então, ele pode competir ali por aquele sítio de ligação e prejudicar um tratamento, né? Então, a gente tem diversos cenários que podem indicar que os agrotóxicos podem piorar o tratamento, por exemplo, de um paciente oncológico, podem comprometer de forma global a saúde, culminando no surgimento de cânceres, né? E aí a gente vai olhar para a IARC, uma coisa que eu sempre participo de atividades, e a gente vê os que vêm defender a indústria do veneno, discutir, mas você fala que agrotóxico está associado a câncer. Se a gente for olhar a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisas para o Câncer, a gente não vai achar nenhum agrotóxico classificado como carcinogênico no grupo 1. Como é que você vem dizer isso, então? Bom, a gente primeiro tem que entender como é que eles fazem essa classificação, não é? Então, a classificação da carcinogenicidade, ela depende. Hoje, ela é muito pautada pelos resultados de estudos experimentais. A gente faz estudo experimental com animal do laboratório, ou com células, né, estudos células animais ou humanas, in vitro, ou então estudos em sílico. A gente não vai, por exemplo, dividir essa plateia em dois. De um lado, a gente vai fazer os expostos, do outro lado, a gente vai fazer o controle, vamos administrar agrotóxico para metade, para outra metade não vai, e vamos ver se vai aparecer câncer. E controlar todas as variáveis e fatores de confusão. Os nazistas fizeram isso, né? A gente não pode fazer por razões óbvias, éticas. Então, como a gente não tem como fazer esse tipo de estudo, fica muito comprometida essa classificação, porque ela depende, fundamentalmente, dá um peso muito grande para esse tipo de evidência. Então, o que é que acontece? A maioria dos agrotóxicos são classificados nos grupos 2A, 2B, que são os grupos de um provável possível carcinógeno, que é para aquele onde a gente encontra uma evidência suficiente de carcinogenicidade em animais experimentais, né? As fortes evidências de que esse agrotóxico ele tem aquelas características-chave, né? Que podem culminar numa carcinogênese, mas a gente tem evidência limitada de carcinogenicidade em estudos em humanos. Então, a indústria da dúvida se beneficia da incerteza, quando, na verdade, a incerteza deveria ser usada dentro de um princípio precaucionário. Não tenho certeza, eu vou impedir a exposição. Hoje, o que a gente faz não tenho certeza, vamos expor para a gente ver no que é que dá. E a gente está vendo que não está dando bom, né? Bom, então, assim, a gente vê que tem muitas questões que permeiam esse processo, que atravessam, por exemplo, estudos experimentais, eles têm diversas limitações. Por exemplo, a gente tem, para trabalhadores que trabalham com agrotóxicos, eles têm uma exposição crônica, mesmo que seja baixas doses. Ratos, animais experimentais, não trabalham. Como que a gente vai simular as condições de exposição de um trabalhador? Não tem.
E esses estudos eles têm um menor peso de evidência ainda hoje nos estudos que fazem essa classificação. Então, a gente tem diversas limitações, não é? E isso faz com que a gente tenha um quantitativo pequeno de substâncias ainda analisadas e que estão classificadas como carcinógenos de fato. A maioria está no grupo de provável ou possível. Mas isso não deve ser argumento para dizer que eles não podem causar câncer ou que eles não causam câncer. Porque a gente já viu aqui que a gente tem um conjunto de evidências muito robusta que diz que sim, eles causam. E a gente ainda tem essa outra questãozinha aqui, né, que tem uma quantidade enorme de artigos publicados, tem livros escritos e o mais forte temos todos os e-mails, documentos internos, memorandos da Monsanto, demonstrando que a Monsanto, a gente pode citar, porque esse é um caso público, né, demonstrando que a Monsanto, ela interferiu e interfere, não é, no processo da regulação de um dos agrotóxicos que, de novo, eu vou falar do glifosato, que é aquele dos 5.000, fiquem com esse número aí na cabeça, não é? Que é aquele agrotóxico que vem sendo encontrado de forma ampla, difusa, no Brasil, em águas, e que é o principal produto da Monsanto, né? O Roundup, que é formulado a partir do ingrediente ativo glifosato. E esse agrotóxico está associado a um tipo de câncer, né? Na verdade, é mais de um tipo de câncer. A gente tem especialmente casos de linfoma não Hodgkin, associados à exposição a esse agente. E a gente tem esse caso com todos os documentos da empresa, que foi determinado pela Justiça, não é? A publicização disso durante o processo, demonstrando que eles simplesmente interferiam no processo de revisão de pares nas publicações científicas, que manipulavam resultados de pesquisas científicas, que agiam e interferiam nas agências governamentais, influenciando os processos de tomada de decisão da regulação daquela substância, conseguiram despublicar artigos que foram publicados em periódicos de renome, associando a exposição do glifosato a desfechos extremamente severos para a saúde, tinham processos de suborno, de contratação de escritores fantasma para assinar artigos com resultados falsos, tudo isso para desassociar o glifosato, o produto formulado, na verdade, o Roundup, ao câncer. Então, assim, esse caso é público. Se vocês digitarem esse nomezinho que está aí, Monsanto Papers, na internet, vocês vão achar os e-mails que são assim absurdamente comprometedores, não é? Colocando toda essa interferência. Aqui, só para a gente ir finalizando, né, eu já ultrapassei meu tempo, só para a gente ver que quase 70% dos agrotóxicos que são ainda comercializados no Brasil, isso olhando somente para aqueles 20 mais comercializados, eles correspondem a produtos que causam ou câncer ou danos hormonais, que podem culminar num câncer, para humanos e para a vida selvagem. Isso foi publicado em um artigo também, né, sempre tem um printzinho do artigo. E mais de 80% são proibidos em países da União Europeia. Aqui também mostrando uma produção que está no prelo, com a exposição a diversos tipos de agrotóxicos e desfechos que podem culminar na carcinogenicidade, como, por exemplo, genotoxicidade, imunotoxicidade, distúrbios hormonais, né, a desregulação endócrina, danos ao fígado e a outros órgãos. E isso tudo pode levar ao surgimento de câncer, né? E aqui, finalmente, uma outra publicação, ainda mais recente que aquela que foi demonstrada aqui pelo Davi, que é um dossiê que foi produzido pela Fiocruz, em associação com a Campanha em Defesa do Cerrado, com a CPT, em que a gente analisou a água em 7 estados brasileiros, todos na região do Cerrado, em áreas cercadas pelo agronegócio, e, para surpresa de 0 pessoas, nós encontramos diversos agrotóxicos com diversas misturas em níveis absolutamente superiores àquilo que a União Europeia regula, não é? E mesmo olhando os níveis absurdos no Brasil, a gente ainda conseguiu achar em valores acima desses níveis, demonstrando uma contaminação difusa, ampliada nos territórios. O problema do agrotóxico não é um problema do campo, é um problema também da gente, na cidade, porque, além de contaminar essas águas que são contaminadas no Cerrado, o Cerrado é o berço das águas. Lá nascem 12 dos principais rios brasileiros, é uma das principais bacias hidrográficas da América do Sul, nascem ali. Então, a água contamina ali e ela é espalhada pelo Brasil, pela América do Sul. Essa água contaminada com agrotóxicos, chove veneno. A gente tem estudos que demonstram a contaminação de água de chuva com agrotóxicos, né? Assim como a gente tem a contaminação de alimentos, tanto
alimentos in natura quanto produtos alimentícios processados e ultraprocessados, já que a gente não tem técnica de remoção de agrotóxicos. Então, além do ovo da galinha, tem estudos que mostram agrotóxicos no leite, na manteiga, na bisnaguinha, né, no pão, em cereais matinais, em salgadinhos, em molho de tomate e em vários outros produtos alimentícios processados e ultraprocessados. Isso não é para aterrorizar ninguém, é porque a gente precisa da informação para poder agir. E a gente tem possibilidades e perspectivas que vão ser apresentadas aqui pelos que vão me suceder, mas a gente precisa também... eu não posso deixar de pautar aqui, no final da minha fala, duas coisas, pelo menos, que é a não aprovação do PL 1459, que promove essa flexibilização normativa, né, e vai permitir, dentre outros efeitos, o registro de agrotóxicos que estejam associados ao câncer, e a gente está no debate da reforma tributária. Como é que a gente não tributa, isenta, ou então concede benefícios fiscais à indústria dos agrotóxicos, quando a gente deveria, na verdade, tributar mais aqueles que podem causar o adoecimento. Foi o que a gente conseguiu fazer na indústria do tabaco. Por que não no dos agrotóxicos, né? Era isso. Muito obrigada. Bom, agora eu quero chamar o Leonardo para a gente dar continuidade. Por favor. Obrigada. E obrigada, Aline, foi excelente. Vou. Então, boa tarde a todos e todas. Vejam o desafio de dar continuidade a estas falas, não sendo da área da medicina. O meu doutorado é em engenharia, o meu mestrado é em economia, eu fiz agronomia. E percebo que em todas essas áreas, assim como na área da medicina, essa informação é válida. Há uma construção de interpretações financiada que permite que a sociedade tenha uma visão distorcida a respeito dos riscos de quem está sendo ameaçado. E existem grupos que trabalham no enfrentamento desta ocultação de informações, trazendo essa ideia de uma ciência crítica, como a Aline terminou de falar, que no nosso grupo é representado pela ideia do movimento Ciência Cidadã, que se associa à campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e a Associação Brasileira de Agroecologia, numa interpretação de que essa noção que nós temos de doenças humanas é uma parte de um problema maior que afeta o ecossistema como um todo. E essa ideia de discutir a questão do câncer dos agrotóxicos e da necessidade de proteção para a sociedade, examinando do princípio. E no princípio nós sabemos que a vida surgiu de alguma maneira, ou naquela árvore não enraizada, ou nessa árvore enraizada, a vida surgiu de alguma maneira com os mesmos elementos básicos, as moléculas de adenina, guanina, citosina, uracilo, que formam o complexo de todo o organismo vivo. E a diferenciação que faz com que nós vejamos os organismos que nós hoje vemos entre plantas, animais, vegetais no geral, fungos, essa diferenciação se deve de um esforço da vida para estabelecimento de uma rede articulada, ocupando da melhor maneira possível a disponibilidade de água e a energia solar. E esta interpretação nos permite afirmar que todo o esforço no sentido de redução e simplificação é um esforço contrário à necessidade que nós temos de fortalecer os padrões associativos. Vejam que isso assim como acontece com os organismos, com as redes bióticas, acontece com os grandes holobiontes. Os biomas são formados de forma diferenciada porque eles respondem a uma oferta diferenciada de luz, de água e de nutrientes. E essa diferenciação nos biomas é acompanhada por uma diferenciação nas formas de comportamento humano, nas culturas. Nós podemos ver isso com os povos indígenas que habitavam o Brasil e com a diferenciação da exuberância de vida no nosso país. Bom, se nós olharmos com um microscópio eletrônico dentro de uma célula, de qualquer organismo vivo, nós vamos perceber também uma ampla multiplicidade de peças que trabalham de maneira interligada e interativa.
e que, se afetadas por qualquer sistema que distorce o seu comportamento, qualquer xenobiótico, para usar a expressão da Aline, provoca comportamento anômalo que se reflete nos outros organismos, assim como a introdução de um monocultivo na Amazônia funciona a introdução de uma molécula que o organismo interpreta como sendo algo produzido pela natureza e que é uma substância química, um xenobiótico, que o organismo procura utilizá-la nas suas funções normais, e isso não sendo possível gera essas distorções. Existe uma informação que é interessante. Os primeiros seres vivos tinham um núcleo celular não compacto. As substâncias, as informações genéticas eram dissolvidas nas células. Esses eram os procariontes. Depois vieram os eucariontes. E a diferença essa entre os procariontes e os eucariontes se verifica ainda hoje numa associação endobiótica que se formou em algum momento num tempo perdido no passado. O fato é que o cloroplasto, que nas células vegetais absorve a luz do sol para produzir energia, é o remanescente de um indivíduo procarionte absorvido por um eucarionte, assim como a mitocôndria nos animais. Nós temos, então, combinações dentro de animais e de plantas que são fundamentais para o funcionamento atual e que caracterizam essa necessidade de levarmos em conta a ofensa para a regra básica da vida que caracteriza esse processo de simplificação que nós estamos fazendo em todos os territórios, com a expansão de monocultivos que dependem daqueles agrotóxicos que causam aquelas disfunções que nós terminamos de escutar. A raiz do problema está na ocultação da importância das interações e da complexidade dessas interações. Há uma ciência nova, a palavra que se usa para essa ciência é agnotologia, e a definição dessa ciência é que ela examina a construção da ignorância planejada, a construção de um véu que vem sendo estabelecido sobre as populações para que elas não atrapalhem este processo de simplificação que está na raiz de todas as ameaças. O câncer é um dos sintomas. Mas, com base nessa distorção de interpretações, nós vemos discursos como aquele que diz que o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas, publicado por uma empresa como a Embrapa. E nós vemos essas afirmativas de que nós precisamos de fato de ciência, precisamos de fato de avanços nas biotecnologias, mas nós não precisamos dessas plantas transgênicas que dependem e que estimulam o consumo de agrotóxicos. No entanto, são essas plantas que vêm homogeneizando o território, não só no Brasil, em todo o planeta. E por trás disso estão situações como a sindemia que nós verificamos agora, que é uma combinação entre a pandemia, no caso da Covid, a combinação de avanços de doenças associadas aos agrotóxicos, a combinação de doenças associadas a outros problemas de desequilíbrio ambiental. Todas elas, ou a grande parte delas, está relacionada à transferência de hospedeiros para doenças que são de animais selvagens que habitam aqueles espaços megadiversos que vêm sendo destruídos. Ao mesmo tempo, nós observamos que com o avanço dessas culturas se reduz a produção de alimentos, o que causa fragilidades no sistema imunológico e dificuldade de defesa dos organismos. E, em paralelo, com o avanço dessas culturas que estimulam o uso de agrotóxicos, nós vemos uma evolução acentuada de insetos que não morrem com esses agrotóxicos, o que abre mercado para novas formulações, para novas dosagens e para alterações nos níveis de risco com que nós trabalhamos e que permitem aquela disparidade entre grau de toxicidade para brasileiros e para europeus no que diz respeito ao limite máximo de resíduo de agrotóxicos. Vejam que essa situação, em termos de Brasil, coloca este quadro. Nós, em 25% dos municípios brasileiros, onde se analisou a disponibilidade de agrotóxico para 27 produtos químicos na água, esses municípios continham os 27 produtos químicos. E nós temos mais de 500 princípios ativos.
E todos os que nós estamos procurando, nós estamos encontrando. E estamos encontrando em forma crescente e em dosagens, como já foi comentado aqui. O fato é que, por trás disso, está uma ciência que vem produzindo mais do mesmo, como falou o Dr. Davi. Vejam que, desde dezembro de 2018, nós temos um milho transgênico que carrega 5 toxinas inseticidas, que são venenos para insetos, mas são toxinas inseticidas. Boa parte dos problemas que nós temos hoje identificados como taxa de suicídio no espaço rural decorre do fato de que boa parte dos inseticidas afetam o sistema nervoso central dos insetos para que eles não façam o que eles fazem. E o nosso sistema nervoso é mais delicado. Enfim, esse mesmo milho, que é uma das maravilhas da engenharia genética, carrega também tolerância a 5 herbicidas. O que significa que, plantando esse milho, o agricultor pode fazer uma mistura no galão de 5 venenos diferentes e aplicar de avião com autorização do Ministério da Agricultura, porque isso é legal. E passa a ser, então, uma mistura de 5 produtos que nós analisamos individualmente um a um, gera um 5º produto, que é uma mescla que tem impactos que nós desconhecemos, porque esses impactos não são analisados, são desconhecidos. Essa foto é uma foto de uma lavoura de soja, onde já se plantou milho, e o milho não morre com o veneno que se aplica na soja para matar todas as plantas que não se quer na lavoura de soja. O que significa que nós estamos criando problemas que justificam evoluções da tecnologia, como aquele milho, que, sendo tolerante a 5 tipos de herbicida, ele vai matar, no caso, numa lavoura de milho, a soja que surgir entre os pés de milho, que não se pretenda que ela ali esteja. Como resposta, nós propomos a agroecologia. Existem estudos que afirmam com robustez que é possível, com os mesmos níveis de produtividade que nós temos hoje nas plantas cultivadas usando os princípios da agroecologia, é possível alimentar a população do planeta. Nós sequer precisamos de uma Embrapa para isso, embora com uma Embrapa para isso, ou com recursos destinados para isso, nós tivéssemos com certeza avanços, teríamos com certeza avanços mais rápidos. Vejam, nós sabemos que os nossos filhos respondem muito bem a informações que são associadas àquela ideia do prêmio e do castigo, do elogio e da reprimenda. O mercado funciona assim. E se nós continuarmos premiando com crédito, com subsídio, com perdão de dívidas, aqueles processos de produção que envenenam a água, que geram plantas que são tolerantes a venenos, que geram insetos que não morrem, se nós continuarmos estimulando estes mecanismos, nós estaremos alimentando esse tipo de problema, que é a razão de estarmos aqui. Portanto, e essa seria uma informação final, nós temos que escolher entre 2 tipos de políticas para desenvolvimento do rural. Uma política protetiva ao meio ambiente, que leva em consideração o fato de que num solo saudável é possível obter plantas saudáveis e animais saudáveis e uma população saudável. E que num solo intoxicado com agrotóxicos, num solo impermeabilizado, nós vamos ter agravamento de situações que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul, com aquelas inundações. A água não penetra num solo que for lavrado durante muito tempo, com arados que têm o mesmo tamanho de disco e que geram uma camada impenetrável. A não penetração da água no solo e a não absorção dessa água pela inexistência de matéria orgânica, pela morte dos seres vivos, dos micro-organismos que habitam o solo, faz com que essa água escorra. E esse escorrimento tende a adquirir uma brutalidade, uma violência maior, quanto maior o seu volume. Não há possibilidade de enfrentar essa situação sem retomar o problema desde a sua raiz, que é uma decisão de políticas agrícolas, como já foi falado, orientadas para os princípios da agroecologia. As pessoas que tiveram a oportunidade de assistir à abertura desse congresso observaram que uma das falas mais aplaudidas foi aquela que comparou a situação das pessoas afetadas por oncologia aos passageiros do Titanic. Ele dizia:
Os da terceira classe todos morrerão, e os da primeira classe, em sua maioria, sobreviverão. No nosso caso, não há primeira nem terceira classe. A nave é uma só, nós estamos destruindo as bases da vida, e essa destruição nos ameaça agora com esse cataclisma climático, e para ser enfrentada exige que retomemos o princípio aquele que diz: temos que refazer os laços de solidariedade, incorporar nesses laços uma visão agroecológica que há de pensar nos direitos dos animais, na necessidade que nós temos dos fungos, das bactérias e na importância dos biomas. Era esta a conclusão que diria: nós temos no Brasil um plano nacional de agroecologia, nós temos planos estaduais de agroecologia, nós precisamos de planos municipais e cabe a cada um de nós contribuir nesse sentido. Vale dizer que fazer esse tipo de enfrentamento que cada um é desafiado a fazer nos seus espaços exige coragem, é um desafio, mas a coragem contagia. É importante que todos se desafiem, que nós repitamos as falas que nós escutamos dos dois que me antecederam, e que o apelo da Aline, que nós nos encaminhemos em ação contrária à aprovação do pacote do veneno, isso reverbere. A alternativa a acordar é apoiarmos da melhor maneira possível quem faz algo que nos ajude a nos livrarmos desse cabresto em que a que estamos submetidos. E os grupos que fazem isso, os mais ativos, são o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a associação que promoveu este seminário, a Associação Brasileira de Agroecologia, o Movimento Ciência Cidadã. Nós temos nos nossos meios e nos nossos conhecimentos vários grupos que precisam e devem ser apoiados. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Leonardo. E agora vamos chamar a Paula Jones para finalizar as exposições. Bom, boa tarde, passador. Boa tarde a todos e todas. É um desafio falar, mas, por outro lado, falar depois aqui dos que me antecederam, mas, por outro lado, eu estou já absolutamente contemplada, né, por muitas das coisas que foram trazidas. E eu vou, em algum momento, não sei se tem gente saindo, porque vai ser no final, né? Eu pedi para a gente arrumar um QR Code de uma petição que tem com relação ao PL do veneno que está para ser votado amanhã. Só para a gente não perder essa oportunidade, porque trazendo um pouco né, que o Leonardo trouxe aí na fala dele, todos nós podemos fazer alguma coisa, seja lá onde tivermos, não só no nosso comportamento individual, em relação ao que a gente consome ou não, mas principalmente em relação a sermos cidadãos de pressionar pelas políticas públicas aí em defesa, né, da melhor qualidade de vida, mais saúde, sustentabilidade, porque estamos todos no mesmo planeta, né, gente? Eu falo assim, não tem planeta B. E, assim, às vezes eu fico assim, eu sou, por natureza, uma pessoa otimista, mas a atual situação, né, dessa mutação climática, né, não é mais nem crise, eu acho que é uma mutação climática que talvez não tenha um ponto de retorno, e todos esses elementos estão associados, é um pouco difícil a gente ficar tão otimista nesse cenário, né? E tudo sendo vendido com tantas falsas soluções tecnológicas, como se a tecnologia fosse resolver tudo, e muita dessa tecnologia que vem sendo inventada, como o Davi trouxe muito bem, né? A gente procura trazer a mesma solução para uma coisa que nunca resolveu o problema, e, na verdade, muitas vezes a gente está fomentando um problema e amplificando um problema, fingindo que ele é uma solução. E isso está acontecendo, né? Há quanto tempo aqui somos bombardeados pelo agro-pop? Né? Eu diria que o agro é tóxico, né? Um ogro, porque da forma que ele está colocado hoje, não é um agro sustentável que está sustentando o Brasil, e tampouco está alimentando o mundo, e muito menos os brasileiros, né? Que a gente tem mais de 30 milhões passando fome. Então, que agro-pop é esse que não consegue sequer
alimentar a própria população, né? Tem várias contradições aí muito profundas que a gente tem que olhar com olhar crítico essa propaganda, porque isso vai dando aquela impressão, nossa, se não for isso, meu Deus, não, é quase uma vaca sagrada, né? Não mexe nesse agro, porque senão o Brasil vai falar, isso não é verdade. Eu vou trazer... todo mundo já assinou aí? Posso? Maravilha. Como ativista, então, aí eu vou apresentar a CT, né? Primeiro, já afirmação aqui, aproveitando a oportunidade de advocacy, a gente acredita que todos nós somos cidadãos, cidadãs que podemos promover a transformação na sociedade, no ambiente que a gente está. A CT Promoção da Saúde, a gente trabalha com políticas públicas de prevenção, principalmente falando dos fatores de risco, né, para o câncer e outras doenças crônicas. E a gente começou a nossa área de atuação com o controle do tabagismo, que é um caso de sucesso, que demonstra que, quando você adota políticas públicas que lidam com o ambiente, você consegue melhorar a realidade. E o mesmo que a gente quer para os outros fatores de risco e também, obviamente, a manutenção das políticas públicas de controle do tabagismo, porque, gente, nada nunca ganho para sempre, né? As coisas também sofrem ameaça de retrocesso, de andar para trás, então exige também uma manutenção, e a gente acredita que é um ambiente saudável que vai promover escolhas saudáveis. A gente não pode colocar essa responsabilidade no indivíduo, na escolha individual, quando a gente tem um ambiente que fala exatamente o contrário daquilo tudo que a gente deveria estar fazendo. Não, ficou... Então, e aí já fazendo um gancho aqui com essa questão que eu trouxe do Agropop, que me inspirei aí pela fala do Leonardo, o que a gente tem hoje no Brasil, ele é fruto das escolhas que a gente fez no passado, né? E o que a gente sabe hoje, acho que eu estou até um pouco na alinhada com o que você trouxe antes, a gente pode fazer escolha diferente. Por que a gente precisa fazer a mesma coisa quando a gente sabe que essa coisa não está funcionando ou está trazendo impactos muito problemáticos, né? Tudo aquilo que é no presente teve suas sementes no passado. E aí também falando um pouco da sindemia global, né? Essa convivência de pandemias, é um sistema que ele é incapaz de garantir o direito humano à alimentação adequada. E, além, ele está totalmente ligado à crise climática, né? A sindemia, né, acho que existem várias sindemias, né, porque tem uma publicação que é de 2019, do Lancet, que associa as mudanças climáticas com obesidade ou desnutrição, ou seja, várias formas de má nutrição, e essas coisas se retroalimentam, ou seja, a gente pode ter soluções que podem atuar de forma positiva para lidar com esses vários assuntos, porque eles estão interligados, ou seja, medidas que você pode tomar para mitigar as mudanças climáticas, elas vão ter um impacto positivo também em relação à obesidade, em relação à desnutrição. Quando a gente fala de alimentação saudável, ou de obesidade, ninguém está falando aqui de dieta, gente, de emagrecer. A gente está falando de você garantir uma qualidade da alimentação que vá, né, baseada em comida de verdade, né, evitando os ultraprocessados, como preconiza o Guia Alimentar para a População Brasileira. Caso alguém aqui não conheça, eu convido a conhecer, porque são orientações muito simples também, que a gente deve, em poucas palavras, desembalar menos e descascar mais, né? E é aquela coisa que a gente sabe até quase que intuitivamente, né? Vamos valorizar nosso arroz com feijão, né? A nossa comida de verdade, né? E não essas coisas assim miraculosas, cheias de vitaminas e barras de proteína e cereal. Isso é tudo engodo, ultraprocessados, com propaganda, com alegações nutricionais que não se sustentam na prática. Bom, isso aqui eu trouxe tem uma publicação muito assim, tem um fact sheet do Ministério da Saúde recente, dialogando, já que a gente está falando nesse contexto de uma discussão sobre reforma tributária, falando qual que é o papel, né, por exemplo, de medidas fiscais para a gente promover uma alimentação saudável. O Brasil, apesar de ser um grande exportador mundial de alimento, ele precisa ainda enfrentar a fome, né? Lamentavelmente, voltamos para o mapa da fome,
e ele precisa também garantir acesso a alimentos adequados e saudáveis. Porque o combate à fome, gente, a gente não pode falar de combate à fome e dizer assim, é pobre, pode dar qualquer coisa para comer, então vamos encher os pobres de ultraprocessados, ou ter uma cesta básica, por exemplo, que tenha salsicha e macarrão instantâneo. Não é por aí. As soluções elas passam, né, por outras medidas. Come qualquer coisa porque é pobre. Não pode ser assim. A gente precisa criar as políticas públicas para que você garanta uma alimentação adequada e saudável. A gente sabe que a fome aumentou, a desnutrição também cresceu, e existe esse fenômeno, você pode estar gordo e subnutrido, né? Na verdade, o peso corporal não é um indicador de que você está bem, que você tem comida suficiente, que você pode estar gordo, mas sem nutriente. E a obesidade dobrou, e tem também o Guia Alimentar Brasileiro como referência, mas para você ter uma política fiscal promotora da saúde. É a questão de quais os incentivos para a produção de alimento e quais os incentivos, que alimento que é mais barato ou mais caro, isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Infelizmente, a partir de 2022, a comida de verdade passou a ficar mais cara do que os ultraprocessados no Brasil. Isso é uma tragédia. A gente mudou a curva, né? Quando os estudos que fazem assim de preço de alimento, essa curva cruzou, que os ultraprocessados ficaram mais baratos do que a comida de verdade. Aí, trazendo um pouco aqui, né, assim, em 10 minutos a gente vai botando um monte de assunto assim, para ele caber ali no tema. Ultraprocessado também tem agrotóxico, tá, gente? Né? Eu acho que é importante a gente lembrar desse dado concreto, porque fica parecendo que só legume e verdura que tem agrotóxico, na verdade, né, as coisas produzidas com esses insumos aí, elas também têm agrotóxico. E se você pensar, né, assim, aqui a gente tem a gente fez esse estudo de 2013, de uma consultora com relação à cadeia agrícola, mas ela falou que esses dados ainda estão super válidos, porque isso aí também a gente recentemente fez, ainda não lançamos, mas os dados aqui em primeira mão, um estudo assim, quanto que o Estado brasileiro financia a cadeia de produção da soja. A soja só é um sucesso, gente, porque ela é fortemente subsidiada e tem uma quantidade enorme de programas que financiam e promovem a cultura da soja da forma que ela é hoje. Se a gente tivesse o recurso que é investido em soja, tá? Um número mágico aqui é 57 bi por ano, investido em agricultura familiar, em políticas de agricultura familiar, a gente poderia estar produzindo alimentos de qualidade para muita gente, e não exportando grão, commodity, né, que está aí só, que tem uma quantidade absurda, uma utilização de agrotóxicos absurda. Eu estou falando só da soja aqui, tem um milho lá que a gente vê que é uma parcela muito significativa da produção agrícola brasileira. Ou seja, o que a gente tem hoje é fruto do que a gente vem investindo há muitos anos no Brasil, que, na ocasião, parecia uma política interessante, e hoje, se a gente está vendo que ela não é, a gente não pode parar de dar a Bolsa Soja, eu acho que é o caso, né? Principalmente no âmbito de uma discussão de reforma tributária. Aqui eu já até adiantei esse ponto, né? Existem agrotóxicos em produtos ultraprocessados, tem veneno nesse pacote, uma pesquisa desenvolvida pelo IDEC, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente tem essa questão olhando aí um pouco como é que é hoje a questão tributária dos alimentos no Brasil. A gente tem distorções gravíssimas, que a gente tem uma oportunidade de corrigir hoje no âmbito da reforma tributária. A gente tem um sistema que ele não favorece a alimentação saudável, mas só que a gente precisa alimentar e não adoecer a população, né? Por que o ultraprocessado ficou mais barato do que a comida de verdade? Isso é fruto também dessas distorções tributárias que permitem que isso aconteça. E aí a gente também vem elaborando ao longo do tempo, eu nem coloquei link aqui, mas tem o Evidências Tributo Saudável, uma série de estudos que vão demonstrando como que essa composição de preço se dá, o que está acontecendo, assim, para ajudar a gente a entender o que acontece.
E aí um deles é que, por exemplo, um suco de uva integral orgânico, ele paga 4 vezes mais tributo do que um néctar de uva ultraprocessado. O que acontece ao longo da cadeia, né, com os impostos que vão, por exemplo, os ultraprocessados, eles vão recebendo créditos tributários ao longo da cadeia até chegar na mão do consumidor. O que acontece com a comida de verdade, com os alimentos orgânicos, eles não recebem nenhum crédito e eles vão ficando mais caros, que você vai pagando, né, ao longo da cadeia, você tem, aquilo não vira crédito. Chega no consumidor final, 1 quilo de abóbora orgânica paga 18% de imposto e um macarrão instantâneo não paga nada e ainda recebe um créditozinho. Quer dizer, isso que não pode continuar dessa forma, né? E, quando a gente fala de política pública, alimentação, agrotóxico, você precisa... O que a gente tem que priorizar numa política pública? A gente não pode olhar isoladamente ou isso ou aquilo, ou concorrer entre os temas que estão causando essa sindemia global. Então, a gente não pode olhar só para a questão social, nem só para a questão da saúde pública, nem só para a questão do meio ambiente. A gente precisa priorizar o que está na interseção entre esses 3 elementos. Então, a gente defende uma reforma tributária 3S, né, que a gente precisa falar da questão das desigualdades no Brasil, da desigualdade, ela precisa ser solidária, ela precisa ser sustentável, ela precisa ser saudável, né, ela precisa englobar aí todos esses elementos. E outro, né, que a gente defende, a gente tem participado aí de discussões sobre a reforma tributária, trazendo não só os ultraprocessados, o tabaco, o álcool, que é a nossa área de atuação direta, mas também a questão dos agrotóxicos nessa discussão. E você tributar produtos nocivos à saúde é uma forma de você tentar mitigar, ainda que parcialmente, os estragos que esses produtos causam na saúde das pessoas e no planeta, né? É uma forma de você... Porque a gente sabe que a conta não fecha. O que se paga de imposto sobre produto nocivo à saúde, o cigarro é um caso clássico, chega lá na ponta, o custo associado às doenças, né, causadas pelo consumo daquele produto e o que o Estado arrecadou de imposto não cobre, a conta não fecha. No caso do cigarro, a gente tem 40 bi aí de gap entre o que se arrecada e o que se gasta. E assim é para os produtos nocivos à saúde. Então, você aumentar até um imposto seletivo para esse tipo de produto é uma forma de você tentar mitigar o que na economia é conhecido como as externalidades negativas, né? Você tentar minimamente internalizar aquilo. E, obviamente, o que faz mal à saúde e ao meio ambiente não pode receber benefício. Amanhã vai ter uma mesa sobre reforma tributária, aí, que a Marília vai falar, porque eu acho que esses temas estão muito associados. Aqui está a nossa nota técnica. E a gente, no caso, né, tem 2 recomendações do Conselho Nacional de Saúde, que eu vou trazer recentes. Uma delas, né, eu atualmente estou conselheira nacional de saúde, essa recomendação de medidas contrárias aos agrotóxicos e mitigação dos seus impactos na saúde. Importante, foi um debate muito importante, né, em relação a isso, e também foi levado lá para o âmbito lá das discussões sobre reforma tributária. E vou trazer aqui um dado que é importante, né, quando a gente, por exemplo, são coisas assim meio óbvias, né, para a gente, se a gente fala sobre isso, ninguém vai discordar, e todo mundo, de fato, concorda que você tem que ter um aumento de imposto para o que faz mal para a saúde, que você não pode dar subsídio, né, você não pode estimular aquilo que é nocivo à saúde, né? Então, assim, 6 em cada 10 brasileiros são contra que o governo conceda incentivos fiscais para fabricantes de produtos que fazem mal à saúde e meio ambiente, como cigarro, bebida alcoólica e alimento ultraprocessado. No caso de agrotóxico, é mais da metade, chega a mais ou menos 64%, tá? Foi um número bem alto de apoio da população em relação a você não dar incentivos fiscais. Hoje, o tributo de agrotóxico é 0%. Ele pretende que se continue 0 na reforma tributária. Essa é uma discussão. Aí que a gente vem na principal discussão, que é o nosso principal desafio, que é como é que você enfrenta o lobby daqueles setores que lucram com a venda desses produtos, né? Parece uma coisa meio assim, bem e mal, mas não é assim, não é uma coisa assim
É uma questão de conflito de interesse entre, assim, né, precisa se vender aquilo para lucrar, essas empresas são obrigadas a lucrar com a venda daquilo, porque é obrigação estatutária delas, elas têm essa obrigação com os seus acionistas de gerar lucro com a venda daqueles produtos, e tem um impacto na saúde. Então, como é que você quebra esse ciclo num Congresso Nacional que hoje é absolutamente dominado por agronegócio? Absolutamente. Existe a Frente Parlamentar Agropecuária que manda no Congresso Nacional, comemoraram publicamente que eles hoje têm eles têm 50 senadores. Ou seja, eles mandam no Congresso Nacional, financiando campanha. Achei aquela imagem que o Leonardo trouxe no início, né, do financiamento, né, mostra um pouco aonde vão os interesses a partir do financiamento. E, então, como que a gente faz para mudar essa realidade, né? Eu acho que a partir da informação é importante e a gente se mobilizar enquanto sociedade. Acho que todo esse movimento como um todo, todos juntos contra o câncer, cada um no lugar onde está, pode, obviamente, contribuir muito com essa agenda. E aí eu vou fazer aqui uma campanha, porque essa campanha, embora ela esteja falando sobre toda essa discussão de reforma tributária, tem 2 temas que são proibidos de entrar pela Frente Parlamentar Agropecuária. Ultraprocessado, que, lembrando, está cheio de agrotóxico, e o debate sobre agrotóxico, né? Então, a gente faz demandas que esses temas sejam pautados, que, minimamente, você não tenha uma reforma tributária que crie travas para que você possa tributar esses produtos em algum momento, ainda que não seja agora. Porque agora, nesse momento, está se discutindo a PEC. É só a possibilidade de você ter um imposto seletivo sobre bens e serviços nocivos à saúde. Só que essa bancada do agronegócio está querendo colocar uma trava, né, nessa possibilidade de tributar o que faz mal à saúde, para que você, dizendo o seguinte: tudo que tiver algum tipo de benefício, que é uma demanda que eles têm, não, alimento, vamos tirar tributo de alimento. Só que eles estão colocando nesse pacote de alimento absolutamente tudo. A gente quer separar comida de verdade, né, uma cesta básica nacional com produtos essenciais, de alimentos ultraprocessados. O mesmo vale para insumos agropecuários. Tem um texto, né, lá na PEC, fala de insumos agropecuários. Gente, insumo agropecuário entra tudo, né? Então, você vai você vai dar benefício para agrotóxico, ou a gente pode pensar num modelo em que dê benefício para outros insumos agrícolas que não sejam tóxicos, que eles existem também. Mas, se você botar insumos agrícolas, entra tudo. A mesma coisa, alimentos para consumo humano, que é a redação que está agora, entra tudo, inclusive ultraprocessados. E é óbvio que isso está acontecendo no Senado, né? Apareceu lá no texto que veio da Câmara, da noite para o dia. Então, a gente tem essa campanha, que é falando sobre essa coisa da reforma tributária. Então, o link está aí, o doceveneno.org.br, que a gente está lançando a loja amanhã, que aí tem petição que vai para os senadores, tal. Então, obviamente, a gente também conta com a participação de todos, porque são essas mobilizações que ajudam a gente, no mínimo, a ter um pouco de resistência em relação a essa boiada que está passando com força total. Obrigada. Então, obrigada. A gente vai abrir agora para perguntas. A gente tem algumas perguntas do chat, abrir algumas perguntas para a plateia. Eu acho que o mais importante para quem está nos ouvindo aqui ou online é que não há dúvida. A semente de dúvida se agrotóxico tem alguma relação, se é prejudicial à saúde, ela é constantemente vendida à sociedade. E aqui o que a gente demonstrou, palestra após palestra, embasada em ciência de boa qualidade, é que não tem dúvida. O problema, ele é real, ele está permeando todos nós. E a gente precisa começar a discutir um novo modelo para a prevenção, né? Então, queria abrir. Alguém tem alguma dúvida na plateia? Deixa eu... É para o pessoal da online ouvir também.
Na verdade, eu queria saber a opinião de vocês com relação ao... Eu até fiz a pergunta no chat, mas eu vou repetir aqui. Conflito de interesse entre algumas indústrias que são produtoras de agrotóxicos e que também estão na indústria farmacêutica oncológica. Como é visto isso? Se isso é discutido, porque é um contrassenso absurdo, né? Alguém quer responder? Bom, eu acabei de falar, eu acho que todo mundo pode comentar. Eu quero fazer um comentário nisso daí, né? Fazer assim de forma mais ampla. A gente sabe que existem diversos conflitos de interesse que permeiam, e uma das coisas, eu citei rapidamente, né? O caso do Roundup, da Monsanto, e eu quero detalhar melhor esse exemplo para chegar na minha resposta para você. A indústria que produz essa substância, ela manipulou diversos resultados de pesquisas científicas para desassociar a exposição ao produto formulado, né, que tem um ingrediente ativo mais outros coformulantes, né, contaminantes não intencionais, etc. E esses estudos foram manipulados. Isso não é minha opinião, isso é algo que já está dado, né? Inclusive, a Monsanto foi condenada nesses casos, né? Tem 4 casos bem emblemáticos, né? Foram bilhões que a empresa foi condenada a pagar. E houve essa manipulação dos resultados científicos para além de outras coisas que foram feitas, né? Como, por exemplo, a despublicação de estudos que associavam, por exemplo, os estudos do Serralini são bem clássicos, que associavam o surgimento de tumores em animais experimentais com a exposição a uma determinada substância, e a indústria fez um lobby para despublicar os resultados dele, né? Ele perdeu a credibilidade no meio científico, que foram anos, né, para ser retomado e reconhecido que houve aquela manipulação. Então, a gente tem uma indústria da dúvida, a gente tem todo um mecanismo que foi muito utilizado pela indústria do tabaco, né? Durante anos, a indústria do tabaco usou desses mesmos mecanismos que a indústria do veneno vem utilizando para lançar a dúvida sobre será que se, e continuar utilizando essas substâncias, não é? E um exemplo bem forte de como isso influencia no processo de tomada de decisão é que esses estudos que são financiados por essas empresas que detêm conflitos de interesse foram utilizados, por exemplo, para manter o registro do glifosato no Brasil. O glifosato entrou no processo de reavaliação toxicológica. Nesse processo de reavaliação toxicológica foram apresentados estudos que apontavam sua relação com o câncer e estudos que não apontavam. E os estudos que não apontavam essa relação com o câncer, que foram, inclusive, estudos que estavam listados lá como aqueles que foram comprados pela indústria, em que ela interferiu nos resultados, foram utilizados para a manutenção do registro dessa substância no Brasil, em que houve justamente, mas é porque o câncer não tem muita evidência, tem vários estudos que não, sequer para olhar quem estava financiando aqueles estudos, a qualidade desses estudos e as dúvidas que estavam lançadas sobre esses estudos, né? Então, nesse site que eu falei, lá dos Monsanto Papers, tem esses documentos internos da empresa demonstrando que deveria se fazer toda essa manipulação, não é? E isso como uma sistemática, todo um mecanismo. Então, é muito importante que a gente olhe para os estudos, não só para a qualidade, pensando naquilo, o peso da evidência é menor para um estudo em humanos, estudos epidemiológicos e tal, um peso maior para os estudos experimentais. É preciso que a gente olhe quem está financiando esses estudos, quem são os autores, se eles detêm conflitos de interesse ou se não detêm. Isso vale para a indústria do veneno, isso vale para o medicamento, isso vale para tudo. Porque a gente sabe que existe um lobby muito grande, esse lobby opera e esse lobby influencia e determina a tomada de decisão, influencia as políticas públicas. E a gente tem tido esse lobby em desfavor da população, com a manutenção de substâncias associadas a desfechos graves, potencialmente irreversíveis, e que se utiliza de diversos artifícios, né, para que a gente possa continuar utilizando essas substâncias e provocando esse adoecimento sistemático. E com câncer ainda tem o agravante de que ele tem múltiplos elementos que podem influenciar no surgimento do câncer. Eu não posso associar somente a exposição à substância A.
E vem todo esse questionamento em cima disso, não é? Como se no mundo a gente pudesse, no mundo real, a gente tivesse exposto a substâncias em separado. Então, é por isso que é importante que a gente tenha um peso maior para esses estudos em que são realizados nas condições reais de exposição, não com o ingrediente ativo, mas com os produtos formulados, que têm os seus contaminantes não intencionais, que têm os metabólitos, que têm os produtos de degradação, que simulam, na verdade, que demonstram as condições em que aquelas substâncias são utilizadas, e que a gente tem diversas interferentes, desde as condições edafoclimáticas, as próprias questões socioambientais que se impõem lá, não é? Então, isso tudo para a gente dizer que a gente tem, sim, essa indústria da dúvida que insufla, que infla, não é? Os resultados que são favoráveis à manutenção do registro dessas substâncias e que a gente precisa observar com muito mais atenção, com muito mais carinho, muito mais cuidado as questões éticas que permeiam, especialmente, a regulação, o registro e o uso de substâncias associadas a efeitos negativos para a saúde, né? Posso comentar sobre isso ainda? Bom, isso aí é óbvio que existe conflito de interesse, a gente precisa, sim, olhar para isso. Isso, na verdade, é a história do controle do tabaco, é você reconhecer o conflito de interesse e criar mecanismos para lidar com ele. Tanto é que a Convenção 4 para o Controle do Tabaco, que é um tratado internacional, ele tem um artigo que fala exclusivamente sobre a necessidade de você lidar, reconhecer e manejar conflitos de interesse, porque senão você vai ficar naquela coisa assim, você não consegue avançar nas políticas. Eu acho que esse é um caso que é muito usado como exemplo, porque você pode usar para outros assuntos, para os outros temas. E isso é o básico, né? Você olha na questão da obesidade. Todos os estudos, né, que nossa, fala que o consumo de açúcar não tem nada a ver. Você vai olhar lá quem é o patrocinador, né? Você tem nome e endereço, né? E isso é regra para todas essas situações. Aí eu queria recomendar uma série do Lancet, que foi publicada esse ano, que chama As Determinantes Comerciais da Saúde. Primeiro, ela cria um modelo para identificar o que é isso. Depois, ela fala de propostas assim, como é que você pode lidar com esse assunto e também soluções, assim, como é que você reconhece. E ela fala de um modo geral, né, como que os atores comerciais eles podem promover a saúde ou não, né, e olhar abertamente quais são as políticas, as práticas, os produtos daqueles atores e como que a gente precisa olhar para isso com mais transparência, com mais clareza, para a gente poder, de fato, deixar de ter esses mosquitos transmissores que são os lobistas, né, que a gente fala, nas doenças crônicas, o transmissor da doença não é um mosquito, o vetor não é um mosquito, né, que transmite a doença. O vetor são os lobistas das empresas que ganham dinheiro com isso. É simples assim, ou seja, conflito de interesse está muito no cerne de tudo que a gente trabalha quando a gente fala em obstáculos a avançar com as políticas de promoção da saúde. Super importante. Pessoal, a gente tem... pode falar. Porque esse é o grande tema. Esse, de fato, é o grande tema. Se a gente observar o que acontece no Brasil, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, você nota que há uma força motriz uniforme em todos esses lugares. E essa força motriz apresenta os mesmos projetos em todos os locais. E em cada um desses locais existem instâncias de avaliação. E nessas instâncias de avaliação existem debates, onde algumas pessoas apresentam um determinado tipo de estudo científico que valida um mesmo projeto que é aquele que avança em todos esses países. E estudos científicos assim, uma mistura de ratos machos e ratos fêmeas para diluir o efeito sobre as fêmeas com a presença de machos, para que a variância estatística não apresente resultado significativo. Ou com 10 animais. Estudos que são frágeis, mas que, sendo aceitos e sendo incorporados ao conjunto de elementos de análise, permite que aquelas pessoas que estão orientadas por um mesmo vetor, que é esse que faz com que nós tenhamos aquilo que a Monsanto chama de a pátria sojeira, um espaço onde não existem nações, onde não existe essa diferenciação que nós temos, está associado ao fato de que, em todas as instâncias de avaliação, existe uma disputa de verdades, onde predomina aquela verdade única que é associada a esses interesses de organizações que dispensam a política dos países, porque tratam todo esse território como sendo um espaço de negócio. Perfeito. Pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou.
mais cedo do que gostaríamos. Eu tenho certeza que existem muitas contribuições ainda. Quero deixar um recado que a gente vai considerar essas contribuições para a gente fazer um capítulo de agrotóxicos na Declaração para a Melhoria da Atenção do Câncer. Esse vai ser um documento público. Dessa forma, existe uma consulta pública no site do TJCC, em que vocês podem contribuir com comentários, com sugestões. Tudo que foi falado aqui vai ser levado em consideração. Eu queria agradecer a presença de todos, tanto os palestrantes quanto a plateia, presencial e online. Obrigada por prestigiarem esse nosso primeiro painel do grupo de trabalho de agrotóxicos aqui da Abrale. E desejar um bom final de dia a todos. Amanhã iniciamos às 9 da manhã, no segundo dia do TJCC. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Soy el fuego que